Silvana, você vai falar hoje sobre desaparecimento de clientes? Fiquei curiosa. É por aí, Filó. Eu vou começar falando aqui de uma conversa que a gente tem ouvido com muita frequência entre os empresários e os empreendedores brasileiros. Quando eles estão olhando no final do mês o faturamento caindo, assim, a conversa tem sido repetida. O cliente sumiu, o mercado está ruim, ninguém está comprando. Essa é a explicação mais recorrente e mais comum do nosso Brasil de hoje. E eu até acredito que ela pode ter um pouco de razão, mas existe uma segunda possibilidade e ela é ainda mais perigosa porque ela não está aparecendo no noticiário, mas ela está aparecendo no extrato bancário das empresas. Já parou para pensar, Filó, se esse cliente dos empresários que estão nos ouvindo aqui, por exemplo, não tiver sumido? Se ele continua trabalhando, ele continua recebendo, ele continua comprando, consumindo, só que o dinheiro agora não está chegando mais na empresa, por exemplo, de uma pessoa que pode estar nos ouvindo agora, esse dinheiro está indo para outro lugar? Pois é, e aí eu trago essa informação. O cliente, ele não sumiu, o dinheiro dele é que mudou de endereço. E essa talvez fique aqui uma dica que talvez seja uma das grandes competências de gestão daqui para frente, seja descobrir exatamente o endereço do dinheiro do cliente antes mesmo de descobrir quais são os seus concorrentes. Bom, eu escuto então a pergunta com frequência quando eu estou fazendo trabalhos aí com empresas. Silvana, então o brasileiro parou de consumir? Eu vou responder, eu respondo não necessariamente. É exatamente aqui que as leituras andam superficiais e que por isso que eu trouxe o estudo da Nielsen IQ, que é uma empresa global de pesquisa e inteligência de mercado. Esse estudo que eles trazem agora esse ano chama as 5 forças por trás da queda do volume de venda. Tá? Os números, Filó, são impressionantes. 2024, 20% das categorias, dos segmentos que foram analisados, tiveram retração no volume de vendas. Em 2025, 50% das categorias analisadas tiveram diminuição de vendas. Agora, no primeiro trimestre de 2026, comparado com o primeiro trimestre de 2025, chegou a 70%. E, trocando em miúdos, de cada 7, de cada 10 categorias que foram estudadas pela Nielsen IQ, 7 tiveram queda em suas vendas. Só que esse mesmo estudo, Filó, trouxe uma outra perspectiva. 80% dos consumidores dizem que estão planejando mais as suas compras. E 66% afirmaram que estão buscando preços menores. Isso é um retrato de um brasileiro que não desistiu de consumir, mas que, claro, ele está mais seletivo porque ele está mais pressionado a reorganizar suas prioridades, a pensar no orçamento de uma família. Vamos trazer um exemplo aqui para ficar mais claro para ficarem mais claras essas informações. O orçamento de uma família é como se fosse um estacionamento de carros. E ali existem vagas, mas são limitadas. Durante anos, algumas despesas tinham sua vaga cativa ali no orçamento da família. Só que, de repente, chegaram novos carros. E agora todo mundo está querendo estacionar ali no bolso desse cliente. Então, a disputa está aí. E aqui eu preciso falar de novas prioridades, e eu não vou falar de uma maneira genérica, eu vou trazer assim, as 4 prioridades que aparecem nesse estudo. A primeira prioridade para o consumidor brasileiro está passando a ser investir em saúde e pagamento de dívida. Então, tinha uma fatia de recurso para despesas com consumo de bens e tal, que agora está sendo destinada a mais para a saúde e para o pagamento de dívidas, pagamento de cartão. Agora, a segunda prioridade é essa, pare para ouvir, Filó. A segunda prioridade são as apostas. Esse dado, assim, me chocou. 26% dos lares brasileiros dizem participar regularmente de jogos e apostas. Quer dizer, estão trocando até mesmo uma alimentação mais saudável para ter um dinheiro para que ele possa colocar ali nas apostas. Então, presta atenção que isso significa muito,
porque tem empresário achando que perdeu o cliente ali para o concorrente da esquina, só que de repente ele está perdendo o cliente com um aplicativo de aposta. Existe também uma mudança que eu não chamaria de prioridade, mas é uma mudança de canal de venda, que é muito importante para quem está nos ouvindo aqui. 64% dos consumidores disseram nessa pesquisa que estão substituindo compras físicas por compra online, por compra pela internet. E um outro movimento que está acontecendo de mudança em relação à comida. Mais de 40% dos brasileiros pretendem gastar menos com alimentação e entretenimento fora de casa nos próximos 12 meses. Então, a gente começa a perceber que os concorrentes mudaram, porque se o comportamento está mudando, as coisas em volta do consumidor também estão mudando. Então, eu trago aqui, por exemplo, quem é o concorrente de um restaurante hoje? Outro restaurante? Sim, mas não é só depois dessa análise que a gente está vendo. Pode ser o supermercado, a Airfry, pode ser a Bet, uma parcela de cartão. Percebe como tudo isso muda? Então, para o restaurante, aquele dinheiro sumiu, mas para outra empresa, o dinheiro pode estar chegando agora. Então, o dinheiro não evaporou, é isso que está acontecendo, ele está mudando de endereço. Só que, o que... Pode falar, Flor. O que fazer, né? Porque as bets, elas, além desse problema, tem o problema aqui também do vício, enfim, elas estão causando mais problemas e ninguém sabe o que fazer agora que a porta foi aberta. O que esse empresário faz quando ele sabe que o dinheiro que estava indo para ele está indo para as apostas agora? Por exemplo, lidar com as novidades do mundo digital, a Bet é uma delas, né, das possibilidades do mundo digital. A gente está vendo agora também o vício de redes sociais, o vício da Bet. Então, a gente percebe que o vício da compra dentro das redes sociais. Então, a gente começa a perceber que existem outros canais e aí tratar isso. E os governos estão tentando, o governo americano, existem grupos que envolvem as empresas, as big techs e os governos e algumas instituições civis que formam um grupo tentando promover essa ética e esse cuidado, né, para segurar essa questão dos vícios, mas isso aí, olha, infelizmente ainda está longe da gente ter assim um limitador que segure de fato. As pessoas vão ter que passar por um processo de conscientização inicialmente. Mas uma coisa prática que eu posso trazer agora é que não adianta a gente tentar corrigir erros, falhas novas, problemas novos com estratégias antigas. Por exemplo, o empresário percebe que a venda está caindo e a primeira reação dele é falar, vamos dar desconto, vamos trazer cupom, só que existe uma pergunta antes do preço. Por que esse dinheiro deixou de vir para a minha empresa? Aí ele percebe que o cliente dele especificamente mudou de hábito. Só que desconto não vai trazer esse cliente de volta, percebe? E ainda vai pressionar ainda mais a margem dele. Então, aqui, por exemplo, eu trago um caso brasileiro que eu acho que ele é extremamente importante para a gente entender isso. O Bob's, durante décadas, a relação que a gente tinha com o restaurante Bob's era muito simples. Você quer um Bob's, você vai lá no restaurante e consome um sanduíche. Só que o comportamento mudou exatamente, não foi por conta da Bet, por exemplo, mas foi na época da pandemia, quando eles tiveram que testar outros caminhos. E aí ele começou com o projeto do Bob's em casa. E o primeiro produto que foi para a gôndola foi o molho. Porque olha a velocidade disso, a gente está falando em 2021. Foi o molho para a gôndola. Agora, em 2025, a revista Exame soltou que os molhos do Bob's estavam em mais de 3.500 pontos de venda. E agora, em 2026, a plataforma inteira do Bob's já está em mais de 7.000 pontos de venda. Então, a gente encontra tudo que a gente quiser do Bob's em outros lugares que não no Bob's, tá? Então, tem mais uma lógica que eu acho que vale a pena a gente ressaltar aqui. O empresário perceber, e isso pode ajudar, inclusive, contra essa questão das apostas, perceber as ondas que estão se formando. Então, o Bob's pegou, por exemplo, o milkshake de morango e
levou como inspiração para um whey protein em parceria com a Athletic Nutrition. Então, você percebe que as parcerias, que são novas modalidades de soluções para novos problemas. Essa é a ideia. Então, o que a gente aprende com essa lição do Bob's é que o negócio não precisa ficar preso lá no balcão do restaurante. Se o cliente está em casa, você tem uma oportunidade de estar em casa. Se ele está no supermercado, tem uma oportunidade de estar no supermercado. É claro que eu não estou falando agora para os empresários começarem a fabricar novos produtos e sair fazendo... Essa não é a lição, sair fazendo tudo novo. Até porque você querer obrigar o seu cliente antigo a voltar a ter um comportamento antigo, não vai ser a nova estratégia. É você perceber aonde você tem legitimidade, onde o seu produto é reconhecido, para que você possa tomar novas iniciativas. Então, por exemplo, o molho do Bob's, quando eles lançaram lá na gôndola, ele não era novo, era um registro de um sanduíche, de um sabor gostoso, era uma lembrança que eles simplesmente embalaram. Então, a primeira pergunta que eu sugiro para quem estiver nos ouvindo agora, que tem uma empresa, que tem um serviço, que tem um produto, o meu cliente reconheceria a minha marca nesse novo lugar que eu estou pensando em colocar? Ou eu vou ser só mais um genérico na prateleira? Sabe? Porque se eu vou conseguir entregar isso com qualidade, eu vou sustentar meu nome, porque senão você estraga o endereço antigo que te trouxe até aqui. Uhum. Então são essas as perguntas agora que é preciso fazer para que a pessoa que está percebendo, o empresário está percebendo que está perdendo vendas, comece a fazer, gente. Então, como uma empresa, respondendo bem objetivamente, como uma empresa pequena descobre para onde esse dinheiro está indo? Primeira coisa, olhe para os seus próprios dados. O que caiu, o que cresceu, se o cliente está comprando menos itens, se ele mudou de horário. Então, essas informações são muito valiosas para entender o novo comportamento. Então, eu trago aqui, olha só, quem tiver condições de escolher 5, 6, quantos clientes puderem, que tiver uma intimidade ou que tiverem pelo menos um relacionamento construído, e pergunte, você está comprando menos de mim? O que mudou? Quando você não compra aqui, para aonde você está comprando? O que você está comprando? De uma maneira sutil, mas é preciso chegar nessas perguntas, porque a inovação, Filomena, ela não começa, eu bato muito nessa tecla, a inovação, ela não começa necessariamente com a tecnologia. Muitas vezes a inovação começa quando alguém percebe uma mudança antes que ela vire uma queda de faturamento permanente, percebe? Uhum. Então, inovação sem resultado é fumaça. É por isso que eu vou deixar uma frase aqui fazendo barulho na cabeça das pessoas aí. Toda mudança de comportamento, ela cria 2 endereços. De onde o dinheiro sai e para onde ele está indo. E a pergunta é, em qual desses endereços você está com a sua empresa? Uhum. É isso aí, Filó. Que bom. Essa são as nossas informações do nosso Futuro em Pauta hoje.